Olá, meus amigos, meus irmãos queridos. Que alegria estar com vocês mais uma sexta-feira, nessa noitinha tão agradável aqui em Atibaia. E a gente vai para mais um tempo de estudo. Vamos para a nossa escola bíblica hoje, falando de um tema bastante atual, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essência e aparência à luz das Escrituras. Para nós é uma alegria ter você aqui com a gente. Você pode participar deixando seu comentário, curtindo, compartilhando, convidando mais alguém para estar com a gente. Vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Espero que seja um tempo de crescimento, de aprendizado para todos nós, um tempo de edificação e que a gente tenha a iluminação do entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo, tá bom, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essência e aparência. A gente pretende, sem nenhum extremismo, sem nenhuma paixão desenfreada, falar sobre esse assunto, com a graça de Deus, analisando como se dá essa relação entre a essência e a aparência aos olhos de Deus, da sociedade, e a aplicação prática disso para a nossa vida, né? Geralmente, quando a gente fala em essência e aparência, os mais estudiosos, dependendo da sua visão teológica, vai para um extremo ou para o outro. Fala, olha, na lei mosaica tudo é aparência, na graça só a essência. E vai ter aquele mais extremista, como eu disse para você, que vai dizer que só uma coisa ou só outra, né? E a Bíblia nos dá um equilíbrio, nos dá uma qualificação aqui do que é importante em cada tempo, em cada assunto. E a gente vai estar tentando aqui descortinar isso de maneira tranquila, serena, repito, sem nenhum extremismo, sem nenhuma paixão, tentar, à luz das Escrituras, analisar isso aqui, tá bom? Tanto a essência quanto a aparência, queridos, tem o seu lugar nas Escrituras, né? E até no que a gente chama de evangelho, que é a mensagem prática atual que fala o coração da igreja neotestamentária. Há momentos que tanto a essência quanto a aparência se completam, né? E a gente vai ver alguns casos aqui. E há muitos momentos que elas se opõem, que elas se repelem, que elas se contrapõem, né? Primeiro a gente vai contextualizar a nossa realidade antes da gente entrar propriamente na escritura, nos textos aqui que eu separei para a gente junto analisar. A primeira constatação que a gente pode chegar é que a gente vive num mundo de aparências, tá? As pessoas hoje elas se preocupam muito com o exterior, com a aparência, com o estereótipo das coisas, né? Todo mundo quer parecer bonito e para isso é praticamente um vale tudo, né? Existem certos exageros, né? Cirurgias, botox, silicone, ácido, photoshop. Agora inventaram a tal da harmonização facial, que a pessoa não fica mais bonita. Na verdade, me parece mais uma demonização facial. A pessoa fica horrorosa, mas é o extremo da vaidade, né? Que leva a pessoa a tomar medidas extremadas, né? Fora do senso comum, fora da realidade. Então, tem pessoas que têm uma preocupação excessiva com a sua aparência exterior, e isso leva a consequências, às vezes, muitas vezes desastrosas, né? É um tipo de idolatria à imagem, né? Você conhece alguém que vai na academia e fica assim na frente do espelho, se olhando assim por horas? Eu não estou dizendo que você não deva cuidar do seu físico, que você não deva se exercitar, que você não deva praticar algum esporte, fazer academia. O problema é o culto, né? A aparência, a idolatria, né, com a aparência. Então, existe
os extremos, né? E a gente vive num mundo assim, né? E esse mundo de aparências, ele se revela em tantos âmbitos da nossa vida cotidiana, né? São casamentos de fachada, sociedades comerciais faz de conta, o cidadão tem um carro zero na garagem, mas o limite do cheque especial está estourado, mas ele tem que ter um carro ou uma casa bonita para ostentar, ou uma roupa de marca, enfim. Então, a gente vive num mundo de aparência. Por que isso acontece e as pessoas tomam esse tipo de atitude e vivem esse tipo de vida, né? É porque a gente geralmente julga e é julgado pela aparência, né? Quem nunca se sentiu discriminado ao entrar em determinado lugar, numa loja, num shopping, por não estar devidamente vestido, com uma roupa de grife, de marca, um celular da moda, uma bolsa cara, enfim, né? O contrário também é verdade. Às vezes você não tem R$1 no bolso, mas você está bem vestido. Então você é tratado assim com honras, né? Com tapete vermelho e tudo, porque alguém pode imaginar que você tem algum dinheiro, né? Então, muitas vezes nós somos julgados pela aparência, né? O poder da aparência, do que é bonito, do que é belo, do que é apresentável, é explorado de todas as formas na nossa sociedade, né? É assim que desse tipo de aparência, desse tipo de estereótipo que vive a propaganda. Os marqueteiros, eles trabalham em cima daquilo que visualmente é considerado para o nosso tempo bonito, belo, né? Enfim, isso funciona até em campanha eleitoral, né? Você maqueia toda a aparência, a vida de um candidato, você pensa, nossa, esse é o candidato, né? E quando você acaba de votar, na verdade você trocou gato por lebre. É o poder da propaganda, né? O conceito gourmet. Você pega uma coisa que não é tão gostosa, tão agradável, mas você coloca uma embalagem super bonita, né? Super atraente, né? Que mexe com o teu psicológico, com o teu desejo, com a tua vontade. Então isso vende, né? Então a aparência vende, né? Então nós vivemos numa sociedade extremamente orientada pela aparência, né? Por isso a gente vive numa sociedade de muito engano, de muitos relacionamentos superficiais, devido a essa marca tão forte do nosso tempo, que é viver de aparência, né? Há tempos atrás, tem um caso clássico aqui, que todo mundo conhece, né? É um exemplo, né? Como a gente é julgado pela aparência. Aconteceu num programa de calouro, né? No Reino Unido, um programa de calouro britânico, em que se apresentou uma candidata que tinha uma aparência muito pouco convencional, a tal da Susan Boyle, né? Ela estava acima do peso, tinha sobrancelha grossa, usava um vestidinho esquisito, sem graça, e ela tinha uma aparência assim bastante judiada, parecia que ela tinha muito mais do que os seus 47 anos. Então quando ela chega no palco, ninguém dava nada por ela, né? Quando ela abriu a boca e começou a cantar, então ela surpreendeu o júri, a plateia, e todo mundo ficou assim boquiaberto. E então ali se percebeu que a sua essência, aquilo que ela carregava como virtude, não tinha nenhuma relação com aquele estereótipo que ela apresentava, com aquela aparência externa, né? Então essa história, esse caso ganhou uma grande repercussão mundial, né? E na internet, na TV, em todo tipo de mídia. Por que isso foi tão assim marcante? Porque a gente vive numa sociedade que não basta você cantar bem, você tem que apresentar um pacote em volta, de beleza e coisa e tal. Se vende a imagem, nem sempre o que se tem como virtude, né? Então a gente se situa nesse tipo de realidade, nesse tipo de situação, de circunstância, nesse nosso mundo, nesse nosso tempo aqui. Então, partindo disso,
tudo que a gente falar diferente disso, que há outros valores além do que o que se vê, a gente está numa contramão do mundo, né? A gente está na contramão do sistema. E basicamente ser um cristão, basicamente ser discípulo de Jesus, é viver na contramão da cultura, né? Viver uma contracultura, né? Viver na contramão da história. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e ele diz assim: não conformeis, ou seja, não formate a sua mente de acordo com esse século, de acordo com esse tempo, com a cultura, com a visão, com a filosofia, com os valores deste tempo, deste mundo, deste século. Então, transformai o teu entendimento, né? Então, para você viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, a tua visão de mundo não pode ser a visão que está estabelecida pelos valores do mundo, né? Da nossa época, da nossa cultura, que é visivelmente uma cultura que dá ênfase àquilo que tem pouco valor, aquilo que é superficial, que é supérfluo, que é frívolo, né? Não tem valor nenhum. Pois bem, vamos para as Escrituras então. Como Deus vê a essência e a aparência, né? Eu não quero aqui demonizar a aparência e colocar de maneira mais elevada e sublime a essência, porque a essência pode ser boa ou pode ser ruim. Nem sempre aquilo que não é visível é bom, né? As motivações podem ser as mais variadas. E também não vou dizer que toda aparência é má, né? Então, tem que ter um equilíbrio aqui. Então, primeiro a gente vai para o início lá da Bíblia, lá no começo, no princípio, lá no Gênesis, como Deus vê a essência e a aparência. Eu separei para vocês um versículo que está lá em Gênesis, no primeiro capítulo, lá capítulo 1, versículo 31, e que diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus fez, a criação, os animais, a relva, enfim, os peixes, o mar, a lua, o firmamento, toda a natureza com sua exuberância, com sua beleza, revelando a glória de Deus, manifestando esse poder e essa beleza e essa glória infinita de Deus, diz que quando Deus vê a sua criação, a aparência da criação, ele se alegra e diz que achou tudo muito bom. Então, a aparência daquilo que Deus fez, o padrão de Deus é um pouco elevado. Quando ele diz que ficou bom, né? Ficou belo, né? Então, Deus se agrada da aparência da sua criação, daquilo que se vê. Mas também, desde o princípio, Deus vê também a essência da sua criação. E aqui, logo ainda no livro do Gênesis, falando sobre o homem, como Deus vê a sua criação, o homem, que era a coroa da sua criação. Gênesis 6:5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, Deus acha bonito o que fez, acha belo a aparência da criação, mas quando Deus olha para o interior desse homem que havia se afastado dele, caído por causa do pecado, Deus vê lá dentro, no interior, no invisível, a essência. E o que Deus vê não é bom. Deus vê a maldade e os pensamentos que povoam o coração, a mente dos homens, e diz que essa inclinação era má o tempo todo, continuamente. Então, ao mesmo tempo que Deus se agrada do que via, do que fez, no interior ele vê aquilo que é invisível. Deus vê a corrupção que já havia brotado por causa do pecado no coração do homem. E é a partir desse diagnóstico de Deus que ele vai prover meios
para que esse interior apodrecido e corrompido do homem seja novamente resgatado. É disso que trata a redenção, é disso que trata a salvação. E mesmo a própria criação que ele vê tudo belo e bonito, depois do pecado, ela é corrompida, né? E agora na terra nascem espinhos, né? Começam a haver algumas não conformidades na criação, né? Mas tudo consequência do pecado. A gente, caminhando rapidamente na Bíblia, porque o tempo é escasso, a gente chega nos dias de Moisés, quando Deus tem uma nação separada para si, né? E então a gente chega no culto veterotestamentário, o culto que acontecia na Velha Aliança, que a gente costuma chamar de culto mosaico, debaixo da lei de Moisés. E então, aqui nós vemos também uma relação entre aparência e essência, né? Deus pede para Moisés fazer um santuário, uma tenda, para que ele se manifestasse dentro dessa tenda no meio do seu povo, né? Está lá em Êxodo capítulo 25, do versículo 8 a 9. Então, lá diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo farei. Aqui Deus dá extrema importância para a aparência do tabernáculo, para os elementos, as cores, as dimensões, enfim. Deus passa um modelo de tabernáculo a ser construído rico em detalhes, extremamente rico em detalhes, critérios de medidas, de cores, de materiais, enfim. Então aqui você vê Deus extremamente preocupado com a aparência do culto, da tenda, da vestimenta, da indumentária dos sacerdotes, enfim. Isso tem um propósito, já vou dizer já. Mas também, para se fazer isso, era necessário que a essência se manifestasse. Então lá no Êxodo, no capítulo 31, versículos 1 a 5, está escrito assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi, está falando de virtudes interiorizadas, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engaste e em talhes de madeira, para trabalhar em toda obra. Então, ao mesmo tempo que Deus é tão criterioso e tão exigente na aparência do tabernáculo, do lugar do culto do Velho Testamento, Deus vai encher alguém, capacitar alguém de virtudes interiores, daquilo que não é visível, até que se materialize na obra. Deus vai encher alguém de sabedoria, de entendimento, de ciência, de dom, de virtude para fazer isso. Então você percebe que Deus tem uma extrema preocupação com a aparência do culto mosaico e ao mesmo tempo ele enche alguém com a sua essência para que pudesse conceber esse culto ali determinado na Velha Aliança. Por que Deus dá tanta importância ao que é exterior e visível no culto de Moisés? É porque, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, a lei ela era para não maduros, para infantis, aqueles que estavam ainda nos primeiros rudimentos, né? Então, a linguagem da lei, Deus vai se comunicar com o seu povo de maneira altamente simbólica. Eram muitos símbolos, rituais, que representavam coisas mais elevadas, mais sublimes, ainda não reveladas àquele povo. Então, como a comunicação era altamente alegórica, simbólica, com muitos tipos, né? Com muitas figuras,
Então Deus dá extrema importância ao que é visível, ao que é aparente. Então, era um culto para eles, precisava ter, se tocar, as coisas de Deus precisava se tocar, se ver com os olhos naturais. Porque eles eram meninos. É que nem quando você está ensinando uma criança, alfabetizando uma criança, você vai pegar um livro cheio de figuras, de desenhos, porque isso vai prender a atenção. Isso vai melhorar a absorção daquele conhecimento, daquela instrução. A figura mais a leitura, né? Mais a escrita. Quando você se torna adulto, é muito raro você ter um livro cheio de figurinha. Você vai se ater à leitura e não mais às figuras, não é? Isso acontecia também no Velho Testamento. É a maneira didática como Deus vai se revelando ao longo da história para o seu povo. Então, o culto mosaico, Deus dava extrema importância à aparência. E é incrível como a gente muda a dispensação, a gente sai da lei de Moisés e vai para a graça. E tem gente que continua debaixo dessa visão de culto mosaico, que tudo você tem que pegar na mão. Então você precisa de um lenço profético, você precisa de um óleo, você precisa de sal, você precisa... há uma regressão no entendimento, no conhecimento, na revelação de Deus. Esse era o tipo de culto em que a aparência era extremamente importante, né? A tenda era um lugar físico, era um ponto de referência, né? Então, no Velho Testamento, no culto mosaico, a aparência tinha o seu lugar muito mais em destaque do que propriamente a essência, tá bom, pessoal? Ainda no Velho Testamento, a gente vai lá para os profetas, e aqui a gente tem um caso aqui em que a essência e a aparência se completam, né? A gente vai lá para Ezequiel no capítulo 2, e Deus vai falar com Ezequiel e fala assim: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Ezequiel 2, do 1 ao 4. E aí diz assim: então entrou em mim, é uma narrativa do próprio profeta. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Eles são rebeldes, eles se rebelaram contra mim. E aí continua dizendo aqui, né? Então, Deus levanta um profeta para profetizar contra a nação de Israel, porque eles eram casa rebelde, eles eram rebeldes, duros de coração. Então o profeta diz assim: o Espírito então entrou em mim. Então Deus enche o profeta do Espírito e da palavra que ia levar, da mensagem que ia entregar para esse povo rebelde. E o que acontece é que Ezequiel tem um certo receio. E ele diz para Deus: ó, é o seguinte, Deus, é complicado levar uma mensagem dura para esse povo, eles são rebeldes, eles são bravos, não é fácil não. Então Deus fala assim para Ezequiel no capítulo 3. Aí Deus trata da questão da aparência. Deus diz assim: a casa de Israel não te dará ouvidos, porque eles não querem me dar ouvidos. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Mas aí Deus traz uma solução para o profeta e fala assim: eis que eu te fiz de tez rude contra o rosto deles, e forte a tua fronte contra a fronte deles. O que Deus está dizendo aqui para o profeta? Profeta, não tenha medo da cara feia deles. Eu coloquei a essência em você, a palavra, o meu espírito encheu você. Não tenha medo da cara feia deles, porque eu te fiz de tez rude. Eu te fiz tão feio que eles vão ter medo de você. Deus pensou em tudo. Então a aparência do profeta Ezequiel não era muito bonita. Era um profeta feinho, de feia aparência, mas de um valor, de um tesouro inestimável no seu interior, na sua essência. Talvez você que está me assistindo aí,
você fica meio triste, você é o patinho feio da sua família, e você fala, poxa, eu nasci feinho, nasci com o nariz chato. Não se preocupe, Deus tem um propósito, até na tua feiura, Deus tem um propósito, tá bom? Ou é para assustar alguém, ou é para exortar alguém, para alguém temer. Deus vai usar tudo para um fim proveitoso, até a sua feiura. Então aqui o profeta, ele tinha uma essência virtuosa, porém Deus usa o seu aspecto não tão belo, né, para um propósito em que unia-se a essência e a aparência para o objetivo que Deus havia determinado, que era confrontar aquele povo rebelde, e eles temessem, né? Então, aqui nós temos um caso que a essência e a aparência se completam, né? A gente vai para Isaías, de maneira profética, falando sobre o nosso Salvador, fala que ele não tinha nenhuma beleza física para que nós o desejássemos, né? Ele não era um galã, o nosso Salvador. Ele era de aparência simples, de aparência rude, mas dentro dele habitava a vida, né? Então, o que via muito além do que os olhos naturais podem ver, né? Temos também ainda aqui, e aqui é voltando um pouquinho mais atrás, lá nós temos o caso de Esther, a rainha Esther, né? Que também aqui Deus usa a aparência e a essência para a serviço de um propósito maior, né? Lá em Esther capítulo 2, versículo 7, fala assim, Hadassa, que a Esther era jovem, bela e de presença e formosa, né? E aí no versículo 17 do capítulo 2 fala assim, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Vocês sabem a história, Vasti abre mão de ser rainha, né? Então o rei convoca de todas as províncias um concurso para escolher a nova rainha. E a Esther era extremamente bela, mas era uma mulher, uma menina cheia de Deus, uma jovem cheia de Deus. Ela era bela por dentro e por fora. E diz que o rei ficou enamorado de Esther e ela se torna rainha no lugar da antiga rainha Vasti, né, que foi deposta. E nesse período, um cidadão chamado Amã trama contra os judeus. E então, após Esther ficar sabendo, ela convoca o seu povo para um tempo de jejum, de oração, para que ela pudesse entrar na presença do rei e intercedesse pelo seu povo. Então, Deus usa a beleza e a essência de uma pessoa, no caso aqui de Hadassa, que era Esther, para um fim maior, que era poupar, preservar o povo judeu. Então, Deus, ele está no controle e por trás de todas as coisas, né? Tanto a aparência quanto a essência, e ele usa tudo para o seu objetivo, para o seu propósito. Temos aqui ainda uma história bastante conhecida, e esse acho que seja o texto mais falado sobre essa relação entre essência e aparência, que é a escolha de Davi como rei, né? Aqui é uma história bíblica que a aparência tem grande destaque, né? Essa escolha do rei Davi, ela é bastante emblemática, né? Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé ungir um novo rei para Israel, ele vai ali escolher um dos filhos de Jessé, e ele imaginou ali que Deus escolheria o mais forte, o mais alto, e nesse seu processo aí de avaliação e de escolha, Deus fala para ele, lá está registrado em 1 Samuel 16:7, Deus diz para ele o seguinte: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a sua altura,
pois eu o rejeitei, falando de um dos filhos que encheu os olhos de Samuel. Samuel falou, ó, deve ser esse aí. Aí Deus fala assim para ele, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. Então foi assim a escolha de Davi. Ele foi então escolhido, ungido rei de Israel. Ele era o mais novo, o menos cotado, era o mais fraquinho, não era o mais belo. Estava lá todo fedendo cocô de ovelha no campo. Mas foi esse que Deus olhou a essência no interior e escolheu para ser rei de Israel. Então aqui nesse relato, Deus deixou claro ao profeta Samuel 3 coisas básicas, pelo menos, né? A primeira é que a visão de Deus em relação ao homem, em relação a qualquer situação, é diferente do homem. Deus não vê como os homens veem. Como eu disse para vocês, no mundo que hoje é norteado pela aparência, Deus não se norteia por essas coisas, Deus não se engana, né? Então, a visão de Deus é diferente do homem. Deus rejeita a forma humana de ver o belo. Aquilo que para o homem às vezes é belo, para Deus não é. E Deus vê beleza, na verdade, é no coração do homem. Então, são 3 verdades que ficam claras para nós aqui nesse texto. Quando a gente vai para os evangelhos mais adiante, já nos dias de Jesus aqui encarnado, manifesto nesse mundo, a gente percebe bem aqui a essência e a aparência se contrapondo, né? Mas por um motivo apenas, porque uma não representava a outra. O que estava fora não representava o que estava dentro. Não era uma expressão sincera, legítima e verdadeira do que estava dentro. Então, Jesus tinha muitos embates com alguns grupos de pessoas, principalmente os escribas e os fariseus. Por quê? Porque eles davam um valor, um ênfase ao que era exterior, ao que era aparente, porque eles queriam se promover, eles queriam se mostrar, eles queriam se exibir de maneira pública em tudo que eles faziam, né? Então, eles gostavam de orar alto nas praças, né? Chamar a atenção, né? E Jesus, ele se contrapõe a tudo isso e fala, não, quando você quiser orar, você entra no seu quarto, no secreto, e Deus lá te vê no secreto, lá ele vai te recompensar. Se você quiser orar em público, nas praças, para que todos os homens vejam o quanto você é devotado, o quanto você é religioso, ou o quanto você busca a Deus, a sua fama, a sua reputação já é a tua recompensa, né? E a gente vê isso hoje em dia. A gente abre a internet, a gente vê um monte de gente postando e mostrando, que coisa bonita, um monte de gente ajoelhada no meio da rua, orando pelo fim da pandemia. Por que isso agora? Por que fazer esse circo no meio da rua? Isso se contrapõe ao Evangelho. A pessoa já recebeu a sua recompensa ali. Eles estão orando no meio da rua, que maravilha. Qual o valor que acrescenta você ficar ajoelhado no meio da rua ou se ajoelhar no seu quarto? O poder está em quem ora, está em quem assiste, ou está em Deus que ouve e tudo pode? Então, não há uma justificativa razoável para esse tipo de coisa que a gente presencia nos nossos dias, né? Que tem um ar de piedade, tem um ar de santidade, tem um ar de unidade, de batalha espiritual, mas que na verdade é um culto à vaidade, é um culto à pessoa, é um culto à personalidade, é como demonstrar o poder da sua torcida, do seu time. Isso não tem, diante de Deus, nenhum valor, viu, pessoal? Não se engane. Esse culto da aparência, nos dias de Jesus, é condenado, é confrontado. Esse culto com aquele véu de Moisés, ele não serve mais, né?
Os paradigmas são mudados aqui. Em Mateus, no capítulo 23, é um capítulo que eu aconselho quem puder depois ler inteirinho. Jesus confronta os escribas e os fariseus o capítulo todo. E o tempo todo a expressão usada é: vocês são hipócritas, hipócritas. O que é um hipócrita? É o que aparenta ser uma coisa que não é, né? Então, por exemplo, lá, Mateus 23 e 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Mais lá adiante, no mesmo capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente aparecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, a vida do fariseu e do escriba era fazer do seu culto um show de visibilidade. É o famoso show da fé. Sem nenhum trocadilho. Então o culto era um show. Eles tinham que orar em praça pública, dar o dízimo do cominho, do coentro, da hortelã. Eles davam um dízimo daquilo que não dava para contar. Você já pegou folhinha de hortelã, de coentro, de coisa? Para dizer que eles eram extremamente zelosos com a lei. E Jesus os confronta e fala: mas por dentro vocês não seguem a misericórdia, a justiça. A essência de vocês está apodrecida, né? Então aqui, Jesus confronta eles nos evangelhos porque a aparência não correspondia à essência, né? E isso é muito importante. Na verdade, o que Jesus traz é um novo paradigma de essência e de aparência. Isso talvez seja a coisa mais marcante do Evangelho e que a gente traz para nós hoje como prática, né, daquilo que Jesus nos deixou. É um encontro que ele tem com a mulher samaritana junto a um poço, né? Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, que diz assim, a partir do versículo 19 até o 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, ou o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus se encontra com uma mulher mal falada, que tinha uma vida pregressa bastante promíscua, a sua reputação não era boa, em Samaria, e olha que todo samaritano não era bem visto por um judeu. E é um encontro, no mínimo, inusitado, vai contra toda a convenção social daqueles dias. Um homem se encontrar com uma mulher de má reputação, que tinha muitos maridos, enfim. Ela reconhece em Jesus um profeta e logo a conversa ruma para a questão da adoração. E ela fala, nossos pais adoraram neste monte. Ela se referia ao Monte Gerizim, que ficava em Samaria. E lá tinha um templo, que segundo os historiadores, quem edificou esse templo foi Sambalate, aquele que se opôs a Neemias na reconstrução dos muros. Ele foi governador de Samaria e ele levantou um templo assim que os judeus não deixaram ele fazer ali o seu plano ali na edificação de Jerusalém, na reconstrução. Num primeiro momento ele foi contra, depois tentou se aliar, mas os judeus não se dobraram às
artimanhas, né, as suas estratégias, a sua malignidade, a sua astúcia. Então ele vai para Samaria e em Gerezim ele levanta um templo. E a mulher fala aqui que os pais dela, as gerações anteriores a ela, adoraram a Deus nesse monte chamado Gerezim. E ela fala, mas vocês judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Então Jesus fala assim, olha, mulher, chega uma hora que não é nem nesse monte nem em Jerusalém o lugar da adoração. A hora vem e já chegou, que na verdade não é um lugar físico, lugar de aparência, de estereótipo, que é o lugar em que se adora, mas é um lugar no espírito. Vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, né? E quem o adora importa que o adore em espírito. Então Jesus aqui, ele muda totalmente o paradigma do culto, da adoração em relação ao culto mosaico, que a aparência tinha grande peso, grande valor. Era cheio de rituais, de simbolismos, porque aquilo era didático, né? Já falei para você. Agora não. Agora, debaixo de um novo tempo, que é a dispensação do Espírito, o peso da essência no culto, ele se sobressai em relação ao que é aparente, né? Então, não importa muito mais o lugar, mas importa como se adora. Então, Jesus muda esse paradigma do culto. Então, você pode fazer o culto na sua casa, no seu quarto, debaixo de uma árvore, numa catedral. O lugar tem pouca relevância, porque os objetos, aquilo que é físico, aquilo que é palpável, tem pouco valor ou nenhum valor na revelação de Jesus, na revelação do Evangelho da graça de Jesus para nós. Não tem nenhum valor, ok? A gente continua indo mais adiante ainda nos dias de Jesus, e eu vou correr porque o tempo urge. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nós temos aqui duas figuras que dá para explicar bem essa relação de aparência e essência. Como elas devem se corresponder, de certa forma. Jesus, ele foi ao templo, e nesse caminho ele vê uma figueira. Eu vou começar falando pela figueira. Jesus teve fome, estava no caminho, teve fome, viu uma figueira com folhas, com uma aparência bonita, atraente, apetitosa, e aquilo encheu de esperança que, devido àquela aparente beleza, aparente beleza daquela figueira, ela estaria pronta para ter frutos. E quando Jesus chega perto dessa figueira, percebe que ela só era bela, mas ela era infrutífera, ela não tinha nenhum fruto, né? Então, a aparência sem o fruto deixa de ser uma bênção, passa a ser uma maldição. Então Jesus lança uma imprecação sobre aquela figueira e fala assim: ninguém coma jamais do teu fruto. E aqui a gente traz uma lição que a nossa vida cristã, quando ela é vivida de aparência, ela é uma vida de esterilidade. A gente não produz fruto. Embora viçosa a vida por fora, ela é verde por fora, ela é morta por dentro. Ela não tem fruto, não tem resultado, né? Esse é o problema da vida cristã, de aparência, de religiosidade, essa vida apegada à religiosidade. Ela é morta. Precisa ter algo mais que isso, né? E aí a gente também tem a análise do templo. Jesus também chegou no templo e viu que o templo que Isaías profetiza no capítulo 56, que seria a casa de oração para todos os povos, Jesus
conforme o profeta Jeremias havia profetizado, Jesus constata que a casa de oração se tornou um covil de ladrões. Essa é a expressão usada pelo profeta Jeremias, né? Então o lugar que deveria ser um lugar de adoração a Deus, o povo de Israel encheu aquilo de comércio, aquele lugar virou um comércio. Então os animais para o sacrifício, ali tinha de tudo, animal para sacrifício, cambista, pessoa, barulho, confusão, leilão, enfim. Tinha tudo ali no templo, ali naquele alpendre de entrada, no pátio dos gentios, tinha de tudo ali. Tinha menos adoração. Então tinha a aparência de casa de adoração, mas não havia adoração, nem oração, não havia nada. Virou um comércio, né? A aparência do templo era imponente, era impressionante, né? Mas o objetivo, a essência do culto havia se perdido. Então a semelhança da figueira, podemos assim dizer, havia folhas, mas não havia fruto, né? E isso acontece na nossa vida cristã muitas vezes. Tem aparência de culto na nossa vida, tem aparência de piedade, tem aparência de devoção, tem aparência de santidade, mas não tem fruto, não tem essência. É só aparência, só a casca, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque assim como a figueira que não deu fruto secou, o templo que não tinha oração caiu, foi destruído no ano 70, literalmente destruído. E é um processo natural do Evangelho, que tudo aquilo que não dá fruto é cortado, é arrancado e lançado no fogo. Então a gente tem que tomar extremo cuidado e trazer para a nossa vida essa relação de aparência e essência. Deus vê mais a essência do que a aparência, mas às vezes a gente quer levar uma vida de aparência, né? E às vezes você quer ser um super-herói gospel, né? Que não tem fraqueza, que não peca, ultra ungido, cheio de poder, cheio de unção, tem até asa. E a gente leva uma vida infrutífera, porque o poder, a graça de Deus se manifesta na fraqueza, mas na verdade. É aquele que adora em espírito e em verdade, na verdade, que a graça nos expõe como dependentes de Deus todo o tempo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ufanismo heróico, quase messiânico, né? Que alguém atribui para si, para o seu ministério, ou coisa assim, quase um salvador do mundo. É uma missão messiânica. Se ele não fizer, Deus não completa a sua obra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente se torna árvore figueira com folha, mas sem fruto. Templo imponente, mas sem essência, sem culto na verdade, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente vai mais adiante nos evangelhos, as cartas de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,22, Paulo fala assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, de certa forma, a aparência importa também. E aqui abster significa guardar-se, refrear-se de todo mal. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que a gente não deve viver de maneira desordenada, trazendo mau testemunho, né? Principalmente praticando as obras da carne, que são citadas lá em Gálatas 5. Mas a gente deve manifestar em todo o nosso viver o fruto do Espírito, aquele que está interiorizado, que é a essência, aquilo que é gerado a partir do novo homem interior. Então, que a nossa atitude externa, ela corresponda àquilo que está interiorizado. Tem que haver uma convergência, tá bom? Aqui também a gente vai lá para
para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor, pastoreando a igreja de Éfeso. Se a gente considerasse a visão do homem hoje, de lideranças eclesiásticas, jamais Timóteo seria designado como pastor de uma igreja tão importante como era a igreja de Éfeso naqueles dias. Primeiro porque Timóteo era jovem, e segundo porque ele não era casado, ele era solteiro. E aqui Paulo, ele se preocupa com outras coisas, e ele diz assim: ninguém despreze a tua juventude, ninguém despreze a tua mocidade. Mesmo que você seja jovem, você tem grande valor, você tem grandes virtudes. É o que Paulo está dizendo. Então, você seja exemplo, Timóteo, dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo começa a exortar a Timóteo para que seja norteado por virtudes interiores, pela essência que estava plantado nele, que vinha, era uma fé que vinha da avó, da mãe, ia passando de geração e o alcançou. Então, aqui, Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que aos olhos humanos ele não atenda a todos os requisitos da liderança, ele imbuído, impelido pelo Espírito de Deus, designa Timóteo como pastor daquela importante igreja, daquela importante comunidade eclesiástica, e exorta para que ninguém tenha qualquer tipo de preconceito no que é aparente, pela juventude, por exemplo, de Timóteo, mas que a vida de Timóteo fosse pautada e fosse um exemplo dos fiéis nas virtudes que estão interiorizadas, na sua essência. Tá bom, gente? Finalizando, indo para os finalmente, a aplicação desses conceitos que eu trouxe para vocês aqui de essência e aparência nos nossos dias. Primeiro eu quero dizer para vocês que não há nada errado em querer ter uma boa aparência. Pele bonita, bem tratada, roupa limpa, cheirosa, bem passada, enfim, um corpo legal, não tem nenhum problema. O que a gente precisa entender no que se refere à caminhada cristã é que nós devemos se preocupar mais com a essência do que com a aparência. Ela toma um lugar de maior relevância, maior importância, né? Porque é isso que Deus vê quando Ele coloca os seus olhos sobre nós. Basicamente, o que é aparência e o que é essência? A aparência é reputação, é a nossa fama, é a nossa reputação, é como a gente é conhecido, é aquilo que os homens veem na gente, é aquilo que os homens veem em nós. Isso é reputação, isso é aparência. O que é a essência? Essência é caráter, é aquilo que está interiorizado, aquilo que no primeiro momento é invisível, né? É aquilo que Deus vê em nós, né? Como a gente define o caráter de uma pessoa? É quando ela está só, é o que ela faz quando ninguém está olhando, né? Então isso é o caráter. É aquilo quando a pessoa está sozinha, é só ele o espelho, é só ele, e ninguém está vendo. Isso é caráter. Quando todo mundo está vendo aquilo que é feito em público, isso é reputação. De qualquer forma, nós que sabemos que o nosso Deus é onipresente, está em todo lugar e tudo vê, a gente sabe que tudo que a gente faça, em qualquer lugar, estando sozinho ou acompanhado, seja coisa boa, seja ruim, da perspectiva do céu, tudo que a gente faz é público, né? Todo o céu assiste. Então, se a gente tiver esse conceito, não adianta a gente mascarar uma verdade e apresentar um culto exteriorizado, cheio de estereótipo para Deus, cheio de religiosidade, cheio de pompa, de liturgia, se Deus conhece o interior. Deus conhece a motivação pelo qual a gente está contribuindo, pelo qual a gente está pregando, pelo qual a gente está orando, pelo qual a gente está evangelizando, pelo qual a gente está doando cesta básica, pelo qual a gente está alimentando o pobre. Deus conhece toda a motivação, então não há nada que não esteja patente diante dos olhos de Deus. Então, querer mostrar um tipo de aparência em detrimento à essência para Deus, não contribui em nada.
Às vezes, Deus está olhando lá dentro a motivação. Então, do ponto de vista do céu, tudo que você faça, Deus conhece o interior, o caráter, a motivação, tá bom? A partir do ângulo do céu, tudo é público. E se você que está me assistindo faz parte do reino de Deus, deve entender como esse reino funciona. Ele não funciona de maneira aparente, né? O reino de Deus, quando os fariseus interrogam Jesus, e esses embates é sempre entre os fariseus e Jesus, né? Entre os escribas e Jesus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus responde assim para eles. Está lá em Lucas no capítulo 17. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem vão dizer, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ó, tá ali, tá aqui, tá naquela igreja. Não, o reino de Deus não vem assim. O reino de Deus está entre vós, algumas traduções diz dentro de vós. Então, ele vem com caráter interior, invisível. É Deus tomando o governo dentro de cada homem, de cada mulher, no seu interior. Então essa mudança é de dentro para fora, e não de fora para dentro. É evidente que a aparência acaba por convergir com aquilo que está dentro, mas é um processo que a essência tem maior relevância, tem maior importância. É a causa da mudança exterior, e não o contrário. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante. E para finalizar, entender aparência e essência, à luz do Evangelho, eu queria que você se lembrasse de tão importantes palavras do apóstolo Paulo, que ele diz assim: nós somos vasos de barro, com um tesouro de valor incalculável dentro. Às vezes o vaso é frágil, né? Às vezes você é um vaso, é um gordinho, baixinho, barrigudinho, é cego, manco, é amarelo, é negro, é vermelho, é índio, enfim. Há várias aparências, muitos formatos de vaso, né? E isso diz que o vaso em si tem pouco valor. O valor que ele tem está no que contém dentro. E aí sim, é um tesouro, aquilo que é a essência, aquilo que Deus colocou dentro de você, tem grande valor. É por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, porque o que tem dentro de você, a fé que veio da tua avó, que veio da tua mãe, isso é de valor incalculável. Então você que está me assistindo aqui hoje, talvez no seu corpo físico, você se canse, você se estresse, você passe dias muito difíceis, de muitas provações, doenças físicas, doenças na alma. E a gente é frágil, a gente é suscetível a acontecimentos, a circunstâncias, né? Que às vezes nos pegam até de surpresa. Eu quero dizer para você que o que tem valor, o que te faz ter grande valor, é o que tem dentro. É a essência. É você deixar isso transbordar, né? Quando a essência de Deus transborda, então acontece o que acontecia com aqueles homens. Estavam andando assim e alguém falava assim: esse realmente é um homem de Deus. Passava, aquilo é um homem de Deus. As pessoas começam a perceber no teu caminhar, no teu dia a dia, no teu cotidiano, às vezes sem muitas palavras, às vezes sem as orações farisaicas na praça, nada. Na tua vida natural, cotidiana, no teu dia a dia, as pessoas percebem que você é diferente no modo de falar, no modo de agir, no modo de tratar. E as pessoas começam a perceber que há algo mais dentro de você, né? Isso é a essência transbordando e alcançando a aparência. E aqui eu quero terminar com isso. A causa é sempre a essência. A aparência é sempre consequência. Tá bom, gente? Nunca o contrário. A religiosidade ensina o contrário. Você molda por fora e não importa o que está acontecendo dentro. O Evangelho é diferente. Ele traz luz de dentro para fora, né? Que a gente possa entender isso e que o nosso testemunho externo, exterior, esteja em consonância
uma obra que Deus está fazendo no nosso interior. Que quando Cristo é formado dentro de nós, esse brilho, esse perfume, essa luz, ela não consegue ficar retida e contida, ela brilha para fora, né? Ela resplandece. E então fica inequívoco, fica notório a obra de Deus, o fruto de uma árvore que tem folha e tem fruto, né? Que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos abundantes para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia nessa sexta. Que você tenha um final de semana abençoadíssimo. Eu espero por você, se você quiser, nesse próximo domingo nós estaremos ali na Praça 24 de Junho, número 173, ali na Missão Querigma, domingo a partir das 9h30. Estaremos ali juntos como igreja, no nosso ajuntamento semanal, louvando a Deus, ouvindo a palavra, nos edificando na comunhão da família de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima noite. Não deixe de participar aí, curtindo, comentando, compartilhando. É sempre muito bom estar com vocês. Até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Um grande beijo no teu coração. Que Deus te abençoe.